Olá, nessa edição do programa Argumento, você acompanha conosco uma conversa sobre as emendas impositivas ao orçamento da União. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Cássio Cunha Lima. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Conversávamos antes de começar a gravação que são medidas como essa que podem, de alguma forma, recuperar uma identidade maior da sociedade com o Congresso Nacional. O senhor, então, é favorável à emenda impositiva? Eu sou favorável, apesar de não acreditar muito que isso possa melhorar essa relação com a sociedade, porque os problemas estão vinculados a muitos outros temas. A começar da crise ética que o Brasil vive, sobretudo a política brasileira, que tem problemas graves e que faz com que a população se distancie. Agora, é uma resposta ao Congresso, depois de praticamente 25 anos em que esse novo modelo foi desenhado a partir da Constituição de 88, há um poder executivo que tem uma relação muito desigual com o poder legislativo. Aliás, isso faz parte, lamentavelmente, da cultura política brasileira. Um levantamento recente aponta que nos últimos 10 anos, nós estamos falando de uma década, apenas 18% das emendas parlamentares receberam efetiva liberação. Então o Congresso está dando uma resposta para que haja uma relação mais igual entre executivo e legislativo. Mas, senador, a partir do momento em que as reivindicações de quem representa as bases desses estados e municípios são atendidas em termos de execução de orçamento, quer dizer que determinadas iniciativas vão ser atendidas, possibilitam uma melhora dos serviços públicos, que é um dos temas que tem estado nas ruas, nas manifestações populares. Olha, eu não não acredito, é direto isso, eu, né? eu não acredito que tenhamos capacidade de resolver os problemas da qualidade dos serviços públicos brasileiros sem uma revisão no modelo de pacto federativo que nós temos. As principais áreas na vida de uma pessoa, sem dúvida, educação, saúde e segurança pública, entre outros, claro. Então, quando olhamos para o governo federal, que é quem concentra o maior volume de recursos, cada vez mais os estados e municípios perdem receita e a União cresce a sua participação no bolo tributário nacional. Então vamos olhar para a segurança pública. Apenas 13% do que é investido na segurança pública vem do governo federal. Na saúde, 57% dos recursos da saúde são dos estados e municípios. Portanto, quem mais arrecada, que é o governo federal, é quem menos investe. Na educação, no estado que represento, a Paraíba, o governo do estado da Paraíba aporta mais recursos no Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, do que o governo federal. Isso está errado. Então, o nosso arranjo, o nosso modelo, o nosso layout é que está equivocado. E não será com medidas pontuais como essa que a população brasileira terá uma prestação de serviço de maior qualidade. O que nós precisamos é de um choque de gestão, de uma postura, vou dizer algo que as pessoas às vezes se assustam, mais liberal do Estado com o setor produtivo, com o cidadão individualmente, para que as pessoas tenham caminhos para encontrar solução para os seus problemas, e um Estado que seja competitivo, moderno, que não seja perdulário, que possa fazer planejamento. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito grave. Nós estamos tendo, por exemplo, parques de energia eólica, energia produzida pelo vento, que simplesmente não são levadas à casa dos brasileiros porque o governo federal não fez simplesmente as linhas de distribuição. Agora, recentemente, as usinas do Rio Madeira se constatou que, por um erro grosseiro de projeto, não poderão gerar energia a plena carga porque o sistema não suporta, provocaria um blackout, um grande curto-circuito, usando uma figura de linguagem no Brasil. Então, é uma situação caótica. Obras como a transposição do São Francisco foram licitadas sem projetos. Então, o que o Brasil precisa é de um governo moderno, de um Estado mais eficaz, que gaste menos, que não tenha uma máquina pública tão inchada, que estados e municípios sejam fortalecidos. Aí sim, eu passo a acreditar que o dia a dia do cidadão brasileiro poderá melhorar, porque da forma como estamos vivendo, essa melhora não virá. Em junho, quando a gente viu as manifestações populares no país todo acontecendo, e uma das reivindicações daquelas manifestações tão diversificadas era justamente a questão da qualidade dos serviços públicos.
Antes disso, a gente teve várias vezes aqui na casa visita de prefeitos e governadores fazendo um alerta de que com esse modelo de pacto federativo está inviabilizada a administração, tanto de estados quanto de prefeituras. No entanto, a gente viu o poder, o executivo, diante das manifestações, levantar a bandeira da reforma política. Realmente ela ajuda a legitimar a representação da população, a representação, o sistema democrático. Mas o pacto federativo não deveria vir antes? E quando o governo federal acena com a reforma política, não acena também com uma dificuldade, uma resistência a essa mudança de pacto? Olha, o governo tem uma maioria muito ampla do Congresso, tanto na Câmara como no Senado. E tem número suficiente para aprovar o que bem entender. Então, se esta reforma política não saiu até hoje, tem um responsável, o governo federal, o governo do PT, que, de forma muito clara, aprova o que bem entende aqui, pela maioria que construiu. Uma maioria construída, inclusive, de forma questionável, com fisiologismo, com toma lá da cá, uma base instável, que é outro problema da representação política do Congresso e da própria política da brasileira como um todo. Então, e aí sim legitimaria uma profunda reforma política. Aí é preciso fazer uma reforma política, sim, é uma demanda que existe. Eu tive a honra de participar lá atrás da Assembleia Constituinte, comecei como deputado federal constituinte. E sempre defendi a tese que nós devemos fazer uma reforma que se aplique daqui a 10 anos ou 12. O ideal é 12. Aí você diz, não, mas fica muito longe. Mas a única forma de você fazer uma reforma efetiva para valer no Brasil é, primeira regra, ela só se aplica 12 anos depois. Tanto no campo da reforma política como na reforma tributária. Por quê? Por uma razão prática. Você tira os atores que estão decidindo das consequências diretas, porque é da natureza humana, ninguém vai fazer algo que prejudica o seu estado, prejudica a receita do seu município ou crie dificuldade para a sua eleição futura. É colocar as coisas no seu devido lugar. Se fizermos uma reforma tributária e uma reforma política, que são as duas pendentes no país, que mais se fala há anos, com efeito daqui a 12 anos, aí todo mundo pode pensar no modelo ideal, porque não vai estar, naquele instante, preocupado com o que vai acontecer em termos de reforma tributária com a receita, a arrecadação de estados e municípios, e na reforma política com a eleição que está por vir. Se tivéssemos feito isso lá atrás, em 88, 87, na Assembleia Nacional Constituinte, essas reformas já estavam postas. Então, eu tenho defendido essa tese como primeiro ponto. Tudo que for discutido tem que valer para daqui a 12 anos. Porque, do contrário, não se constrói consenso aqui. Não se consegue formar maioria, porque cada um olha para a sua contingência eleitoral, cada um olha para a sua situação econômica do Estado e nós não saímos do lugar. Certo. É a mesma coisa com relação ao Pacto Federativo, né? Não só a reforma tributária, mas também com o Pacto Federativo há uma resistência muito grande. E volto a perguntar para o senhor, a hora que o Executivo fala a solução para isso aqui é a reforma política e não toca nesse assunto, que a casa é sensível à questão do Pacto Federativo. Não, nós somos a Casa da Federação. Pois é. Nós somos a Casa da Federação. O problema é que o governo... Tem uma participação do PT, nessa reforma. Ele deixou de ter um projeto de país. Eles passaram a ter um projeto de poder. Então vamos fazer tudo para ganhar a eleição do ano que vem. Já estão dando provas disso. A tentativa de nivelar por baixo as denúncias no campo ético, o que acontece com o PT é curioso. O PT pega uma crise ética grave, como é o caso do Mensalão, e tenta transformar numa crise política. E o Brasil está atento, observando a isso. E tenta nivelar por baixo, colocar todo mundo na mesma trincheira. E nós não somos iguais, temos diferenças sim. Agora, é importante demonstrar, por exemplo, em relação ao Pacto Federativo. O Senado aprovou recentemente regras para o critério de repartição do Fundo de Participação dos Estados. E o Congresso incluiu nessas regras a proibição do governo federal fazer cortesia com chapéu alheio. Ou seja, o governo faz desonerações, isenções fiscais para determinados segmentos da economia e suprime receitas dos estados e dos municípios. O que é que nós dissemos aqui no Congresso? Não, pode fazer a desoneração, ela é importante para a macroeconomia, para uma situação cíclica que esteja acontecendo na economia. Pode fazer, o governo federal fazer, desde que as perdas de estados e municípios sejam compensadas. O que é que fez a presidente Dilma em relação a isso? Vetou. Ou seja, na visão do governo federal, vai continuar tomando receita dos estados e municípios. E essa situação
é insustentável. Aí caberá ao Congresso derrubar o veto. Caberá ao Congresso, e aí vamos para a questão da maioria na casa. Vamos analisar os vetos. Eu espero que os senadores que aqui estão para representar os seus estados e não para servir ao governo, votem em defesa dos interesses dos seus estados. Os deputados que estão na Câmara para representar o povo, que votem para servir ao povo e não para atender às conveniências do governo. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, e a você que nos acompanha, muito obrigada pela atenção. Esse é o programa Argumento e você pode entrar em contato conosco, fazer a sua crítica, dar a sua sugestão. 0800 61 2211, ligação gratuita, ou www.senado.leg.br/tv. Até a próxima.